Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam dispostos, animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que acompanha a gente todos os dias já me conhece, professora Abigail Viana. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, muito bom saber que você está aí do outro lado. Vamos passar aí alguns minutos juntos aprendendo um pouquinho mais sobre conto tradicional, um tema que de vez em quando a gente vai falando aqui, você cada vez vai aprendendo coisas novas. Para me dar aquela força aqui na aula, eu quero apresentar a querida Késia, nossa intérprete de Libras, como sempre, dando aquele show à parte. Eu fico com um olhinho em vocês e outro nela aqui, tentando ver se aprendo alguma coisa. Vou confessar, não funciona muito. Késia, muito obrigada pela sua presença, venha sempre. Graças a ela, essa aula alcança um número ainda maior de estudantes. E para completar esse time de fera, quem está aqui comigo hoje na interação? Quem será que vai trazer o teu bom dia, a tua resposta? Eu vou te dar duas chances, porque você sabe sempre duas pessoas estão comigo. E aí, quem será? Como o tempo não deixa eu fazer muito suspense, já vou dar bom dia a ela, a queridinha do quinto ano, professora Kedma Santos. E aí, professora Abigail, tudo bem? Tudo bom? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo pronto para mais uma aula de língua portuguesa? Eu já estou curiosa para saber o que a professora tem a falar sobre conto tradicional. Anne já está aqui, inclusive, dizendo que está junto com João e Sara. Matias Delgado, sempre presente, estão aqui a postos. E eu também. Simbora, professora? Vamos embora. Essa deixa dela já é para eu começar a aula e vamos fazer isso. Antes de iniciar exatamente conto tradicional, vamos lembrar um pouquinho o que são os contos. Você já sabe, aluno do quinto ano, que os contos são gêneros textuais. Isso aí com certeza você já aprendeu. Vamos lembrar aí alguns tópicos, que o diferenciam de outros gêneros textuais, como por exemplo, notícia é um gênero textual, regra de jogo, receita culinária, debate. Nós tudo vemos aqui vários gêneros, No caso, o debate é um gênero oral. Trabalhamos aqui resenha crítica, vimos uma série de aulas sobre ela, então nós vimos também que é um gênero textual. Então, quais são as características do conto? À medida que eu for falando, com certeza você vai lembrar. Se você perdeu alguma aula sobre conto, além de ficar atento à nossa aula, você pode assistir às aulas já gravadas lá dispostas no YouTube e aquele conselhinho que eu sempre dou, Se você quiser, como ferramenta de estudo, pode ter aí ao seu lado um caderninho, você coloca a data de hoje e vai anotando não tudo que está aparecendo na tela, mas algum tópico, alguma coisa que eu fale que você acha que é válido anotar, porque quando você precisar retomar esse conteúdo, suas anotações estarão ali para te ajudar. Então, o conto é um gênero literário que possui narrativa curta e tem a sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. Quem de vocês não gosta de ouvir histórias? Eu, particularmente, amo ouvir histórias. Não só aquelas que a gente ouvia quando era criança, até histórias do dia a dia, experiências das pessoas. Professora Kedma, a senhora gosta de ouvir histórias? Gosto muito. Apesar de, na leitura, eu não ter costume, eu gosto muito de ouvir e assistir. Inclusive, claro, vocês são muito jovens, mas na minha época tinha uma série de contos. Todos os dias era um conto diferente. Por isso, quando a professora Abigail vem com essa história de conto, eu me remeto muito à infância. Sempre eram contadas histórias, sempre eram contados muitos contos tradicionais, que vocês vão ver hoje, Eu gostava muito. Mas gosta de contar também? Eu confesso que eu deixo para a professora Abigail essa questão Mas da em casa, para contação. sobrinha, não conta nenhuma vezinha, não? Conto. Hoje em dia ela é da idade dos alunos do quinto ano, Então não gosta mais. Quando ela era novinha, eu lia para minha Depois eu vou sobrinha perguntar a ela essa história para ver se é verdade. Mas olha, eu não tinha hábito de contar, não. Tá? Era de vez em quando. Era de vez em quando. Quando ela queria muito, eu me sentava com ela e contava as histórias.
Mas essa era uma função realmente da vozinha dela. Vamos continuar a aula. Então, os contos, e veja que a professora Kedma trouxe essa informação, tem a ver com a aula, viu? Não pense que nada aqui da nossa conversa é aleatório. Ela disse que a função maior era da avó, e isso é verdade. Os mais velhos, eles têm esse costume de trazer histórias, e daí vieram os contos, principalmente os contos tradicionais e populares, da necessidade humana de ouvir, de contar, de passar ensinamentos, e é muito bom, e é uma ferramenta de ensino. Às vezes alguém quer te ensinar uma lição, e para não dizer assim exatamente o que quer, te conta uma história, e faz você refletir. Por exemplo, vamos dizer que alguém está mentindo muito, e o pai, a mãe, a avó, quer conversar sobre o assunto, mas não quer chegar diretamente no tema mentira. Então, vai contar a história de Pedrinho e o Lobo, que era um menino muito mentiroso, e no final das contas ele se dá mal, porque quando ele falou a verdade ninguém acreditou. Então, as histórias são ferramentas também de passar ensinamentos, de passar um modo de pensar. Então, os mais velhos, como a professora Kedma citou, tem sim esse hábito de contar os contos. Claro, já trabalhamos isso aqui. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, lá atrás, os contos tinham um formato e vão chegando hoje para a gente, às vezes, de uma maneira um pouco diferente. Por isso, existem várias versões de um mesmo conto. Mas vamos ver aqui. Os contos passam por narrativas orais, eles passam por narrativas orais de povos antigos. Vejam aí por onde eles vão trilhar, trilhando pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, novelas medievais, até chegar a nós, como é conhecido hoje. Então, veja que foi passado de geração para geração, de povos para povos, e cada povo tinha um costume, tinha uma maneira de abordar, até que chegasse até nós, hoje, em pleno século XXI. Então, qual é a estrutura do conto? Isso vale a pena você anotar, você printar e prestar bastante atenção. Por quê? Porque você pode se tornar, além de leitor, um escritor. Então, você precisa saber que o conto ele tem uma situação inicial, um desenvolvimento e uma situação final. Deixa eu voltar aqui. Situação inicial é quando apresentam-se os personagens, o local onde se passa, é para ambientar o leitor, não é de onde vai se passar, e já não sei vocês, mas quando eu começo a ler uma história, um conto, a mente já começa a ir longe, já começo a imaginar. Se fala que se passa no campo, eu já começo a imaginar aquele campo, como seria, eu realmente mergulho na história. Se você é como eu, coloca no chat. Não é não? Coloca também. Eu quero saber como é a questão de vocês se envolverem aí na leitura. Em seguida vem o desenvolvimento, é onde vai surgir realmente o conflito da história, onde as personagens vão estar ali dialogando, tentando resolver o problema. E, por fim, a situação final, que é onde tudo se esclarece, tudo se resolve e, dependendo do tipo de conto, todos ficam felizes para sempre. Às vezes, não é? Quais são os elementos fundamentais do conto? O conflito, ele está no desenvolvimento, tá? Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. É aí onde surge o problema, vamos dizer assim. Entre personagens ou entre famílias ali, não importa, não é? Então, para o conto prender a nossa atenção, ele tem ali, dentro do desenvolvimento, ele tem um conflito. Quando esse conflito vai se desenrolando, chega num momento muito esperado no conto, que é o clímax. O que é isso, professora? É quando a narrativa alcança a tensão máxima. Todos os olhares estão ali voltados para o que vai acontecer. É o ponto culminante do conflito. Trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor. Sabe aquele momento que você está lendo, ou quem sabe até assistindo algo, e aquele suspense, você fica aquela coisa, o que vai acontecer e agora? Então, é o clímax. Às vezes, a gente já descobre o que vai acontecer, não é? Pelo desencadear dos fatos, e às vezes o desfecho, que é a próxima parte, é surpreendente. Às vezes foge de tudo que você imaginou. E o que é o desfecho, professora? É a situação final, é a solução do conflito. Então, depende do conto, pode ser um conto de assombração, um conto de suspense, um conto de fadas, não é? Uma história urbana. Então, às vezes, quando vai chegando no clímax, você acha que já sabe o que vai acontecer.
Quando vem o desfecho, você é totalmente surpreendido. Também nós encontramos dentro dos contos os tipos de narrador. Sim, lembra o que é o narrador? Aquele que conta a história. Tem até filmes, não é? Que botam uma voz de uma pessoa falando, é o narrador, isso mesmo. E existem vários tipos de narrador, tá? Vamos falar de 3. Narrador personagem, ele está emocionalmente envolvido na narrativa, ele é uma personagem da história. Então, se você está lendo um conto e quem está ali te contando os fatos usa os pronomes eu, nós, então você percebe que aquele narrador está presente dentro da história. É um narrador personagem, mas também tem um narrador observador. Ele não participa da história. E você percebe isso porque ele vai usar muito o pronome ele, ela, eles. Nunca ele vai usar eu ou nós, porque ele não está presente ali na narrativa. Não está a par de toda a história. E ele relata apenas fatos que vão acontecendo. Esse narrador, ele não faz antecipações nem intervenções no relato da história. Por exemplo, se você está lendo, ele está simplesmente contando o que está acontecendo naquele momento. Ele não te conta o que vai acontecer no dia seguinte, no episódio seguinte, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele está apenas observando e relatando para alguém. Já o narrador onisciente, ele conhece profundamente a história e relata, inclusive, os pensamentos dos personagens. Então, ele está a par de tudo, do que vai acontecer, ele está a par até do que a personagem está pensando. É a diferença entre o narrador observador e o onisciente. O observador, ele sabe ali o que ele está vendo, ele vai relatando. Já o onisciente, ele antecipa fatos, ele diz pensamentos e ambos, tanto o observador quanto o onisciente, não são personagens, ele não está dentro da história. Quais são os tipos de contos que existem? Vocês já sabem, porque trabalhamos isso aí várias aulas e estamos retomando a partir de hoje para dar aquela refrescada. Daqui a pouco, finalzinho de ano está aí, provas externas, então é hora de começar a rever muito do que foi trabalhado durante o ano. Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu várias transformações ao longo da história, originando tipos como conto de ficção científica, conto infanto-juvenil, conto fantástico, conto de fadas. E agora vamos trabalhar um pouquinho um conto. Todo mundo conhece, só a imagem, você já sabe quem é. Eu estou até pensando, inspirada em algumas colegas aqui, né, de fazer umas roupitas assim, para quando eu chegar aqui vestida, já imaginou que lindo aquele Branca de Neve hoje, imagina? Agora a maçã, eu acho que a professora Kedma iria confiscar para fazer torta. Ela não é a bruxa, mas ela faz uma torta de maçã maravilhosa. Mas é assunto para aula de matemática, quando ela for dar ali medida, não é divisão. Mas vamos continuar aqui. Vamos dar um resumo desse conto. Não vou contar a história, eu vou dar o resumo porque você já conhece, tá? É um conto alemão, você sabia disso? Olha, é cultura, muito bem. O Branca de Neve é um conto alemão do século XIX, cujo primeiro registro escrito é de Jean-Baptiste Basile. A versão mais popular foi uma adaptação publicada pelos irmãos Grimm em 1812. Veja que é um conto bem antigo, tá certo? Bem antigo. E eu não sabia se... Pergunta lá na escola hoje quem é que sabe a origem de Branca de Neve. Eu acho que ninguém que não assiste às nossas aulas vai saber que tem a origem na Alemanha. O conto relata a história de uma bela jovem cuja beleza é invejada por uma madrasta que tenta matá-la. Se você tem dificuldade em imaginar, olha aí para o cantinho da tela, para o rostinho de Késia, branquinha como Branca de Neve. Aí, ó, linda, olha para ela aí. Já imagina aí sua Branca de Neve na Késia, tá certo? A jovem Branca de Neve, parênteses, Késia, se esconde na floresta na casa de 7 anões, mas é descoberta e acaba por comer uma maçã enfeitiçada que recebe da madrasta. A fruta faz engasgar e desfalecer. Tida como morta, foi colocada em um caixão. Enquanto era transportada, sofreu um solavanco e o pedaço de maçã se desprendeu de sua garganta. Assim, voltou a respirar. Veja que eu dei um resumo, mas se você for pesquisar esse conto Branca de Neve, você vai encontrar diversas versões, inclusive diferentes dessa que eu
contei para você. É a riqueza do conto, é a cultura popular. Cada lugar conta de uma maneira, até cada família conta de uma maneira. Isso é muito bom. Não existe o que está certo e o que está errado, são apenas diferentes. A versão mais popular do conto foi uma adaptação de 1617, feita para um desenho animado. Então, os produtores desse desenho animado foram pesquisando várias versões e eles encontraram uma do ano de 1617. Olha o tempo, gente. E eles acharam bacana e decidiram adaptar e fazer um desenho animado que eu acho que todo mundo já assistiu. Nessa história que eles adaptaram, a maçã envenena a jovem e faz com que ela adormeça em um sono profundo. O feitiço só chega ao fim quando a moça é beijada por um príncipe. Olha, Kézia, a história aí é melhor do que o solavanco para a maçã sair, né? Nossa princesa Branca de Neve Kézia. Depois vai fazer uma história aqui com Kézia, com a professora Kedma, com a torta de maçã. Agora ela vai ser boazinha, tá? Não vai ser a bruxa, não. Por favor, né? Então, para finalizar a aula, que já mandaram eu dar um tchauzinho, eu me empolguei com a história de Kézia, olha, Kézia, é Kedma. Já sei o nome para o conto K. K de Kedma e K de Kézia. Me animei agora, me inspirei. Mas, para inspirar vocês também, sugestão de leitura. Quando acabar a terceira aula de hoje, você vai lá na árvore de livros, inclusive pelo aplicativo, procura esse livro aí, Contos de Fadas Andersen, volume 2. Vários contos incríveis que vocês vão amar. Se vocês fizerem isso e der aquela leiturinha boa, conta para mim amanhã na aula, tá certo? E essa sustentatividade é justamente essa. Ó. Você vai pesquisar um conto de sua preferência, vai lê-lo, claro, e depois faz um lindo desenho em seu caderno. Muito bom estar com vocês. Hoje eu me empolguei. Não foi o que será que vai ter amanhã. Então, você já está convidado para assistir a aula. Princesa Kézia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Venha sempre. Princesa Kedma, para não dar ciúme, né? Eu já estava esperando. Não, vai dar ciúme, não. Muito obrigada. Eu já estava esperando esse princesa também, tá? Porque, né? Se já tem a princesa, só sobrou a bruxa. De forma alguma. Promoção para mim. De forma eu já estava alguma. esperando princesinha mesmo. De forma Daqui alguma. a pouco a gente se vê. Aula de matemática, daqui a pouco. Levanta, toma uma água e vamos embora. Vamos embora. Toma uma aguinha e volta daqui a pouco. Até a próxima. Tchau, tchau.